Hashem. Mais uma aula, tá no live do Instagram. E a gravação pro YouTube agora, começando, tá? Oi, Malca, já tá aí, que legal. Compartilha com as meninas pra gente começar, ninguém perder nada. Mas a gente tá gravando pro YouTube, tá bom? E aí depois eu subo, tá demorando um pouquinho pra subir, mas até o início da tarde de vocês já deve estar lá no YouTube essa gravação, tá bom? Vamos rapidinho pra gente não perder tempo. E as perguntas e os comentários pode ir mandando, tá bom? Se o som tá bom, se tá dando pra ouvir, tudo direitinho. Que eu tô gravando de uma maneira diferente. Se o som não ficar legal, me fala, tá bom? Então vamos lá. A gente tá continuando esse livro de Pesach HaShavuot, Leis e Costumes, do Rabino Shammai Endi, que fala, um geral das alahot, das leis de Pesach, tá? A gente já tá na parte 9, a vistoria do Hametz, tá bom? Então vamos lá para ver quanto que a gente consegue caminhar. E as dúvidas podem ser enviadas para mim também lá no grupo Educando com Torá. Tem o link no YouTube, tá? Aqui embaixo para quem tá no YouTube. Quem tá assistindo quem assiste pelo Instagram pode me mandar um direct, tá? Então tá, obrigada, Malca, tá falando que o som tá bom. Então, vamos lá. Oi, Keila entrou, vamos lá. Então, a gente tá continuando, tá? A vistoria do Hametz. Nossos sábios instituíram que na noite da véspera de Pêssar, ou seja, na noite anterior ao Seder, que esse ano vai cair na terça-feira de noite, logo ao anoitecer deve ser feita a vistoria básica por toda a casa para verificar se não sobrou nenhum Hametz. Então ontem a gente leu essa parte, tá? Sobre da importância de fazer a vistoria do Hametz, quando que tem que ser a vistoria do Hametz. Quem não acompanhou essa aula, assiste, já tá lá no YouTube, tá bom? A repetição da aula. Que aqui no Instagram, não sei se ainda tá, mas ele sai, né, em 24 horas. Então agora a gente vai ler sobre o procedimento da vistoria. Como que a gente tem que fazer essa vistoria do Hametz, que vai ser na terça-feira à noite, tá? Lembrando que isso é uma obrigação pro judeu, tá bom? Quem não é judeu, segundo a Halachá, não tem essa obrigação. Ele pode sim participar da festa de Matzot, né? Isso fala. Ele pode vivenciar como um respeito, como uma consideração, como uma admiração as obras maravilhosas que Hashem fez na saída do Egito, deixando de comer Hametz, deixando de ter Hametz nesse momento e comendo as matzot, ser permitido pro Bnei Noah, pro não-judeu, que admira, que quer servir Hashem dentro da sua perspectiva, e principalmente para quem está em Eretz Israel, tá? Isso, para quem está em Eretz Israel, é muito importante. A Edneide entrou, seja bem-vinda. Vamos lá. A vistoria deve ser feita à luz de uma vela, de preferência de cera. É costume levar uma pena de ave para limpar os cantos e um saco de papel para recolher o Hametz encontrado. Essa parte é super polêmica para quem está começando, para quem, né, sabe? Porque, assim, a gente tá num momento de vida em que tudo é o elétrico, eletrônico, né? As luzes hoje são muito melhores. Então, você poderia perguntar assim, ué, mas por que a gente vai fazer essa caça ao Hametz à luz de vela? Acende as luzes da casa, que são já excelentes, né? E pronto, a gente faz essa busca. Mas, na verdade, não é assim. Esse momento de terça-feira à noite, na verdade, você já fez toda a busca do Hametz. Você já limpou todos os cantos da casa, onde a mão alcança, que é o que diz a lei, em todos os lugares onde possa ter Hametz. E aí, nesse momento, você vai fazer a luz de vela, tá? A gente, na verdade, apaga as luzes e usa só a luz da vela. Por quê? Diz, né, existem várias explicações, mas uma que eu aprendi é que realmente o Hametz, ele brilha com a luz da vela de uma maneira diferente.
e que a gente consegue enxergar realmente aquele hametz mais pozinho nesse momento, porque o brilho dele, a luz da vela, ele é diferente, tá? E a pena, é porque a pena ela é, né, como fosse uma escovinha, né? Que vai fazendo com que você consiga catar o hametz mais fininho, ele vai conseguir ficar grudado na pena. Por isso a gente passa a pena em todos os cantinhos, em todos os espaços que podem ter hametz. Além disso, eu não vou entrar nisso hoje, mas tem significados mais profundos de por que se usa a luz de vela e por que se usa a pena, tá bom? Isso vale a pena conferir nas aulas no Shurim dos rabinos, tá bom? Se eu achar nessa correria que a gente tá, alguns dos Shurims antigos que eu assisti, eu mando para vocês, tá bom? Se vocês acharem também, manda que a gente compartilha. Então tá, então tem que ser a luz de vela, de preferência de cera, uma pena de ave para limpar os cantinhos e um saco de papel, tá? Um saco, sabe aquele saco de pão, né? Que é de papel, para recolher o hametz encontrado. Por que tem que ser um saco de papel? Porque depois isso tudo vai ser queimado, tá? Então por isso a importância. Tem alguns também aqui não tá, mas alguns kits, por exemplo, são distribuídos nas sinagogas, nas escolas, né? De uma colher de pau. Também é muito interessante ter uma colher de pau, porque com a colher de pau você vai recolher o hametz encontrado, né? Os maiores. Aí não colocando a mão, mas recolhendo com a colher, que aí depois tudo vai ser queimado. A colher, a vela, a pena e o saco de papel, tá bom? Antes de iniciar a vistoria, costume lavar as mãos 6 vezes, intercalando direita com esquerda, né? Igual o Netilat Yadayim da manhã, né? Todo mundo sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porém, sem fazer a benção ao Netilat Yadayim, só faz o Netilat Yadayim, sem a brachá. Ao acender a vela, então recita-se a brachá. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, o Vetzvanu al biur hametz, tá? Essa é a brachá, Vetzvanu al biur hametz, que significa que nos ordenou exterminar o hametz. Após a brachá, não pode haver nenhum intervalo e a vistoria deve começar de imediato. Não se deve falar nada antes do início da vistoria. Quem disser algo que nada tem a ver com a busca do hametz tem que repetir a brachá. Durante a vistoria, até o final da anulação, né, que são as palavras depois que a gente vai falar para anular o hametz que não foi, se houver, não encontrado, não se deve conversar, tá? Desde o início, durante toda a vistoria, não se deve conversar, a não ser assuntos ligados com a própria vistoria. Então, por exemplo, a família tá ali fazendo a vistoria juntos, né? No caso, o pai, o marido faz a brachá e todos falam amém, né? Se colocando dentro da brachá. E ele tira toda a família de Rová. No caso, quem não é casada, né, e não tá com o pai, vai fazer sozinha, aí faz a brachá e os filhos saem de Rová com ela, tá bom? A não ser que tenha um filho maior de bar mitzvah, e aí ele pode fazer a brachá e ela sai de Rová com o filho também. Isso tem uma discussão sobre isso, mas pode ser assim. A mulher pode sair de Rová com o seu filho maior de bar mitzvah também, se ele souber fazer, tá bom? Tá, e aí não pode conversar nada a não ser sobre traz a vela mais pra cá, aproxima mais a vela, traz os fósforos, passa a pena. Só conversa realmente relativa à busca do hametz. Porém, se alguém conversou após o início da procura, não precisa repetir a brachá. Depois que começou realmente a procurar, se falou sem querer alguma coisa fora do contexto, não precisa repetir e continua. Na hora da brachá, deve ser a intenção de que a mesma sirva para todos os locais em que será feita a vistoria, como loja, escritório, outras casas, automóvel, etc. Tá? Faz a brachá uma vez e já pensa em todos os locais.
Ao se dirigir a um desses locais, deve-se tomar cuidado para também não conversar à toa no momento que estiver fazendo a vistoria. Os moradores da casa devem estar reunidos ao redor de quem faz a brahá e responder amém, tendo a intenção que a brahá vale também para eles. Em seguida, cada um com uma vela na mão pode ajudar na vistoria, procurando em locais diferentes da casa. Então, é bom que cada um tenha uma vela, né, de iluminação, uma vela que ilumine bem, para procurar em diferentes locais da casa. O quarto onde foi feita a brahá deverá ser o primeiro a ser inspecionado. Em locais pequenos, onde seja perigoso inspecionar com a vela por causa, de repente, de pegar fogo, né, por causa de incêndio, pode ser usada uma lâmpada, né, uma lanterna, de preferência de vidro transparente, não pode ser fluorescente. Eu imagino que ele quer dizer aqui que não pode ser com a luz branca, né? Eu acho que ela precisa ser com luz amarela. Eu vou dar uma verificada sobre isso, porque hoje em dia a gente não tem só a luz fluorescente, a gente tem LED também, e aí o LED varia, né? Às vezes ele é amarelo, às vezes ele é branco. Vou verificar sobre isso, o que ele quis dizer com não fluorescente. Talvez seja a luz branca, talvez tenha que ser uma luz amarela, tá? Ao terminar a vistoria, é costume colocar a pena e os restos da vela usada no saco de papel, embrulhar tudo bem, junto com uma colher de pau com um cabo para fora, amarrando bem o embrulho, tá? E aí a gente vai entrar agora na primeira anulação do hametz. Após a vistoria, né, verificou tudo, todos os locais, o carro, tudo, botou tudo ali, fechou o embrulho. Todo o hametz em poder da pessoa deve ser anulado, exceto o que será ingerido no dia seguinte e também ou vendido ao não-judeu, tá? Então, no momento da anulação, deve-se ter em mente todo o hametz que talvez tenha se ficado para trás sem querer e não se sabe, porque a gente busca o máximo possível, mas vai que teve algum lugar que não se viu, né? Existe falha, nós somos falhos. Então a Alahá, ela também pensa nisso. Deve-se ter em mente que será anulado todo o hametz esquecido, a não ser se você separou algum hametz específico para comer no dia, até o dia seguinte, né? Naquele horário limite de comer o hametz. E também o hametz que você separou para vender, né? O hametz que está separado, que vai ser vendido para o não-judeu, ele também não vai ser anulado, né? Porque ele vai ser vendido, né? Realmente você vai ter em mente somente aquele hametz que realmente você não sabe onde está, que você buscou, mas não achou, nem sabe se existe, tá? A ideia é essa. Ah, minha sogra entrou, que legal. Tomara que você goste. Estamos falando de Pêssar. Tá, tomando a decisão plena de que todo o hametz que sobrou em seu poder seja anulado, como se não existisse, e não tem importância como pó da terra. É essa brahá que a gente faz, ó, daqui a pouco a gente vai ler. Nossos sábios instituíram que esta decisão deve ser dita oralmente com as seguintes palavras em aramaico. Por que em aramaico? Porque aramaico é considerada a língua não judaica mais sagrada, tá? Porque ela é mais perto do Lashon HaKodesh, da língua sagrada. Então, por isso que ela é várias palavras que não são faladas em hebraico, no Lashon HaKodesh, não é hebraico moderno, o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, você vai ver que no Sidur mesmo tem várias que são em aramaico, tá? E nesse momento vai se falar em aramaico, Kol Hamirá, Verhamiá, Deiká, Virshuti, tá? E aí por diante, não vou ler tudo aqui que não tem necessidade, mas tá no Sidur isso, tá? E tá no livro também, de orientação para o que fazer, para Pêssar. E a pessoa deve entender o que diz. Quem não entende aramaico deve recitar em sua língua, tá? E então a pessoa, porque ela foi feita em aramaico justamente porque tem que entender essa anulação.